Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente vem tratando sobre os contratos especiais de trabalho, a gente viu na última aula, por exemplo, o direito do doméstico, o trabalhador doméstico, e hoje nós vamos tratar sobre o trabalho temporário. O trabalho temporário, ele não é regido pela CLT também, mas ele tem uma lei especial, que é a lei número 6.019 de 74, que foi regulamentada pelo decreto 73.841 de 74. O trabalho temporário, ele tem o seu conceito lá no artigo 2º da lei 6.019 de 74, que diz o quê? O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. E isso também, essa alteração aqui, ela foi dada lá pela reforma trabalhista, né? Alterou esse artigo, a lei 13.429 de 2017. E aqui é o seguinte, a gente chama principalmente na área empresarial, esse tipo de prestação de serviço de uma empresa para outra. Você vê que esse trabalhador temporário, ele é contratado de uma empresa que vai prestar serviço para uma outra empresa, né? Então a gente chama isso de um procedimento B2B, que é business to business, que é um trabalho, é uma empresa para uma outra empresa, uma empresa trabalhando para outra empresa. Neste caso, o trabalhador, ele está prestando serviço para uma empresa e essa empresa, ela presta o serviço para uma outra empresa, e aí só que ele vai se subordinar à primeira empresa, tá? A empresa de trabalho temporário, qual que é a empresa de trabalho temporário para vocês entenderem melhor? Está previsto lá no artigo 4º da lei. A empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. E a empresa tomadora de serviço, ou a empresa cliente, está prevista no artigo 5º da Lei 6.019. Empresa tomadora de serviço é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada, né, a pessoa jurídica equiparada, que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º, que é a empresa de trabalho temporário. E aqui a gente pode ter como exemplo, às vezes um supermercado ele tem uma demanda baixa nos domingos. Só que certo período de tempo, ele tem uma demanda alta. E para ele não chamar todos os seus empregados que têm que fazer o seu descanso semanal remunerado aos domingos, ele contrata, por exemplo, uma empresa, né, de trabalho temporário para essa empresa emprestar, digamos assim, né, os seus funcionários para que essa empresa tomadora de serviço não fique com um quadro baixo, com uma alta demanda. Então, é isso que essa empresa tomadora de serviço faz. Ela contrata essa empresa de trabalho temporário para prestar-lhe serviço nos contratos em que ela necessita de uma demanda alta de pessoas, tá? E como que funciona aqui o vínculo trabalhista com essa empresa? O vínculo trabalhista, ele não é formado entre o cliente tomador e o trabalhador, entendeu? Então, ele não é formado, o vínculo trabalhista aqui, ele não é com aquela empresa que contratou a empresa de trabalho temporário. E o trabalhador, ele é entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador. Então, o trabalhador, ainda que ele esteja prestando serviço numa outra empresa, que é a empresa tomadora de serviço, ele se subordina, ele atende aos mandos daquela empresa que presta o trabalho temporário, tá? Então, essa empresa de trabalho temporário que responderá pelos direitos deste trabalhador. Então, se em caso de uma necessária ação judicial, vai ser diretamente contra a empresa de trabalho temporário e não a empresa tomadora do serviço, tá? E essa é, então, a principal diferença entre o empregado e o trabalhador temporário. Essa é a diferença. Porque os dois, eles são subordinados, mas a subordinação jurídica aqui que a gente diz, do trabalhador temporário, será com a empresa de trabalho temporário. Então, esse trabalhador temporário, ele se subordina juridicamente à empresa de trabalho temporário, com a qual o contrato é mantido. Então, quem contratou ele foi a empresa de trabalho temporário e não a empresa tomadora de serviço, a empresa cliente, tá?
Então, ele se subordina juridicamente à empresa temporária e não com aquela onde ele desempenha de fato as suas atividades. Ainda que ele esteja desempenhando lá na empresa cliente, quem paga o salário dele, quem responde por todos os direitos é a empresa de trabalho temporário e não a empresa tomadora de serviço, tá? O trabalhador temporário, como a gente vê aqui neste caso, é vinculado à empresa de trabalho temporário, embora preste os serviços na empresa tomadora de serviço, na empresa cliente. Então, ainda que ele esteja dentro do estabelecimento da empresa tomadora de serviço, a subordinação dele, e aí a gente coloca até essa subordinação jurídica, é para a empresa de trabalho temporário. A formalidade do contrato do trabalhador temporário. Como funcionam, então, as formas e a formalidade para o contrato desse trabalhador? Ele está previsto lá no artigo 9º da Lei do Trabalho Temporário. O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço será por escrito e ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviço. Então, vamos prestar bem atenção. O contrato, ele é por escrito, mas ele tem que ficar lá na empresa tomadora de serviço, porque se chegar alguma fiscalização, a empresa fala assim, não, esse trabalhador, ele presta serviços, ele está prestando serviço aqui, mas ele é juridicamente vinculado à empresa contratada, tá? Que é a empresa de trabalho temporário. E ele conterá as seguintes especificações: qualificação das partes, motivo justificador da demanda de trabalho temporário. Então, essa empresa que contratou a empresa de trabalho temporário, ela tem que ter no contrato qual que é o motivo que aumentou essa demanda e que foi necessário contratar uma empresa de trabalho temporário. O prazo para a prestação desse serviço, o valor da prestação do serviço, as disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, e aí independentemente do local da realização do trabalho. Então tudo isso, essas são as regras para este contrato. Então, o contrato do trabalho temporário. A empresa que está tomando serviço, a empresa que está recebendo serviço da empresa de trabalho temporário, ela tem que ter esse contrato com todas essas especificações dentro do seu estabelecimento para, caso chegue alguma fiscalização, fica tudo correto, né? Não ter nenhum problema com fiscalização, nenhum problema jurídico. Então, tem que estar constando lá o motivo dessa alta demanda, os prazos para essa prestação. Então, tudo isso tem que estar definido no contrato. E qual que é a duração do contrato de trabalho temporário? O contrato entre a empresa, e aqui é entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço ou cliente, com relação a um mesmo trabalhador, então o mesmo trabalhador prestando serviço naquela empresa, não pode exceder 3 meses. Então, se você tem a empresa que está tomando serviço, a empresa que está contratando a empresa de trabalho temporário, aquele trabalhador que está sempre lá prestando serviço, dentro da empresa tomadora de serviços, ele não pode ficar ali mais de 3 meses, mas salvo alguma autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho, né? E aí, muitas vezes, é o que a gente já tratou, as delegacias regionais de trabalhos, né? Então, o Ministério Público do Trabalho, tudo isso, tendo essa autorização dos órgãos do Ministério do Trabalho, ele poderá prestar um serviço a mais de 3 meses, tá? O Ministério do Trabalho, ele expediu até uma instrução normativa que regulamenta esse dispositivo, né, dos 3 meses, estabelecendo a possibilidade de prorrogação automática, para não ter uma necessidade de ir lá atrás de uma autorização e tal. E a duração do pacto, entretanto, que foi incluída nessa prorrogação, ficou limitada a 6 meses. É como se você fizesse uma prorrogação. Se são 3 meses, você pode prorrogar uma vez automaticamente, são 6 meses. E isso lá na instrução normativa número 3 de 29 de agosto de 97. Então essa instrução normativa já veio para não ter que ficar buscando, às vezes demora para conseguir uma autorização. Então o próprio Ministério do Trabalho já veio, fez uma instrução normativa, já regulamentou isso, fazendo essa prorrogação de mais uma vez, então ficando limitado até 6 meses de prestação de serviço daquele mesmo trabalhador da empresa de trabalho temporário, prestando serviço na empresa cliente, na empresa tomadora de serviço. E quais são os direitos do trabalhador temporário? E isso está lá previsto no artigo 12 da lei, tá? Que além de alguns outros dispositivos que estão ali esparsos, né, que estão ali dentro da legislação inteira, estabelece quais são os direitos aplicáveis ao trabalhador
temporário, que são eles, o artigo 12, ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional. Então, aquele trabalhador, se ele for ele ainda que ele esteja vinculado à empresa de trabalho temporário, ele está prestando serviço na empresa tomadora, na empresa cliente, na empresa tomadora de serviço, ele tem que receber o que os empregados da empresa tomadora de serviço recebem para a mesma função. Então, o cálculo dele é em cima do trabalho prestado dentro da empresa tomadora de serviços, tá? A jornada tem que ser de 8 horas, remuneradas horas extraordinárias, não excedentes de 2, então não pode passar de 2 horas extras por dia, com acréscimo de 20%. Tem direito às férias proporcionais, e aí lá nos termos do artigo 25 da Lei 5.107 de setembro. Tem direito a repouso semanal remunerado, tem direito a adicional por trabalho noturno, indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato correspondente a 1/12 do pagamento recebido, então ele tem esse direito a uma indenização. Seguro contra o acidente de trabalho, ele tem também proteção previdenciária, e aí é lá nos termos da lei referente à Previdência. Então tudo isso é o que a lei do trabalho temporário já prevê como direito do trabalhador temporário, além de outros direitos que podem estar em outras leis, tá? E quais são as responsabilidades solidária da tomadora do serviço? Então, qual a responsabilidade que a tomadora de serviço tem solidariamente, né, com a empresa de trabalho temporário? E aí, no caso de uma falência da empresa de trabalho temporário, então aquela empresa que estava sendo contratada pela empresa tomadora de serviço veio a falir. A empresa tomadora ou a empresa cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias daqueles trabalhadores que estão trabalhando lá na sua empresa, mas limitado ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens. Então, ao tempo que aquele trabalhador, e aí a gente sabe que não pode exceder de 6 meses, né? Ao tempo que ele já esteve trabalhando ali, essa empresa, no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora de serviço vai ter que pagar juntamente as contribuições previdenciárias deste trabalhador, tá? Em referência ao mesmo período também, na remuneração aos direitos previstos lá na Lei 6.019/74. Em outras hipóteses, a jurisprudência ela vem decidindo o quê? Que a responsabilidade subsidiária, que é o quê? A cobrança deve ser feita primeira contra a empresa de trabalho temporário. Então, nesse caso do exemplo de da empresa de trabalho temporário que veio a falir, né, que veio a decretar sua falência, a cobrança, ainda que seja uma responsabilidade solidária, a jurisprudência vem entendendo a subsidiariedade, que é o quê? Cobrar primeiro da empresa de trabalho temporário, a qual aquele trabalhador está juridicamente vinculado, e só então, na impossibilidade de receber todos os valores, aí sim vai para a empresa tomadora dos serviços, tá? Porque para não ter uma ordem, para não quebrar essa ordem. Então vai cobrar primeiro de quem realmente está devendo, a quem aquele empregado ele era vinculado, e só então vai buscar a responsabilidade da empresa tomadora do serviço, desde que a empresa tomadora de serviço tenha participado do processo judicial. Então tem que estar constando também no processo judicial a empresa tomadora de serviços. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso tema sobre o trabalho temporário. Sei que é um tema bem confuso, são muitas empresas, a gente tem essa ciência, né? Mas só vocês darem uma olhada, uma estudada bem na lei também, dar uma lida lá, que vai estar bem explicado para vocês. Eu vou ficar aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!